Ezequiel, capítulo 46. Shabates, sábados e luas novas. Assim ordena Yahvé o Eterno: eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno, que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho. Mas no dia do Shabat, o sábado, e no dia da lua nova, será aberto. O príncipe, caminhando do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor. Depois desse ritual, sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé, à entrada do mesmo portão, em todos os shabates, os sábados e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe e rei oferecer ao Eterno no Shabat, sábado, será de 6 cordeiros sem mácula e 1 carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de 1 efa, arroba, e a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quanto ele desejar dar, mais 1 hin, galão de azeite para cada efa de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros o que puder, com 1 hin de azeite para cada efa. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Orientações referentes às ofertas. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor sairá pelo portão sul, e todo aquele que entrar pelo portão sul sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe e rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando elas saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, e oferta de cereais será de 1 efa com 1 novilho, 1 efa com 1 carneiro e com os cordeiros, quanto se desejar dar, mais 1 hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yahvé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente, a leste, será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou as suas ofertas de paz e comunhão, como faz no dia do Shabat, o sábado. Então deixará o recinto e logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente. Todos os dias providenciarás 1 cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto diante de Yahvé, o Senhor. Manhã após manhã haverás de cumprir esse ritual. Com o cordeiro em sacrifício também apresentarás, manhã após manhã, uma oferta de cereais de 1/6 de efa e 1/3 de hin de azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação desta oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim, o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano Deus: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Mas, se der uma parte de suas terras como presente a algum dos seus servos ou escravos, este terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libertação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos, e deles será para sempre. O príncipe rei não tomará nada da herança do povo, privando-o de sua propriedade. Deixará suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a separar-se da sua propriedade. Então, aquele homem me conduziu pela entrada que ficava ao lado do portão nas câmaras santificadas aos sacerdotes, que estavam voltadas na direção do oriente, para o norte. E ali, na parte de trás, havia um local na direção do ocidente, a oeste. E ele me explicou: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de que não se misturem com o povo e lhe transmitam santidade.
Então aquele homem me levou para fora, ao átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos. E em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para cozinhar, construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me esclareceu, dizendo: Estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel, capítulo 47. Águas purificadoras do templo. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão e, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou para a água, que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: Observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: Estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gede, fonte do bode, até En-Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Os limites do novo assentamento. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo. O que um receber também caberá ao outro. Visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados, assim esta terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo-Amate até Zelade, Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde o mar até Azar-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, do lado leste, ficará entre Aurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul. E a fronteira do ocidente, a oeste,
partirá do mar Mediterrâneo, desde o território do sul até a entrada de Lebo-Amate. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós, e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ezequiel, capítulo 48. A divisão da nova terra de Israel. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Lebo-Amate, fortaleza de Amate. Azar-Enã, junto ao território norte de Damasco, defronte a Amate, com seus limites estabelecendo-se do oriente, ao lado leste, até o ocidente, o lado oeste. Azer receberá uma porção que margeará o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção. Esta margeará o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até os seus limites a oeste. As porções dadas aos sacerdotes. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até os seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá 25.000 canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada da terra que oferecereis a Yahvé, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente. 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul. E o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok, os Zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. A porção de terra dada aos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e a sua largura 5 km. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas, ou varas de medir em côvados longos, isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros, e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste.
Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. E os que servem a cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 quilômetros de cada lado. É, portanto, uma dádiva sagrada e assim a deveis preservar. A porção da terra destinada ao rei. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente, a leste, a partir dos 12,5 quilômetros da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental, e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertencer ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. As porções das demais tribos. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção e esta se estenderá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde sua fronteira a leste até o oeste. Issacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até os seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Issacar, desde seus limites orientais até a sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá de sua fronteira oriental até seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras, no sul, até as águas de Merivot Kadesh, Meribá, Cádiz, isto é, oásis de Cádiz, e depois ao longo de Uad El Arish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Estas são, pois, as terras que repartireis às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas propriedades. Palavra do Senhor Yahvé. Os portões de Jerusalém. Sendo assim, estas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros 3 portões que receberão os seguintes nomes: Simeão, Issacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente, a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Azer e a de Naphtali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Yahvé Shammah, isto é, o Senhor está aqui.